A gente viu algumas pegadas de puma aqui e esse osso é um pedaço de osso. Isso. Doideira. E aí galera, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo bem despretensioso, no qual eu vou falar das minhas experiências mais incríveis ao ar livre, né? No trekking especificamente. Esse vídeo é uma sugestão dos seguidores aqui do canal que pediram para eu compartilhar mais experiência pessoal, né? Fazer um vídeo mais descontraído. E, bom, antes de falar dessas experiências incríveis, eu preciso explicar um pouco de quem sou eu nas minhas viagens, nas minhas trilhas. Eu começaria dizendo que eu não sou uma pessoa competitiva, né? Eu não tento fazer trilhas para dizer que eu fiz as mais difíceis. Eu não faço questão de subir os picos mais altos do mundo. Eu não faço trekking também para testar os meus limites físicos e mentais. Eu realmente não sou movido por essas coisas. Eu não tenho nada contra, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que busca principalmente se desconectar da rotina urbana. Quando eu estou ali na trilha, a única coisa que eu penso é nos obstáculos que vêm à frente, no futuro local de acampamento, nos pontos de água, na comida que eu vou fazer no fim do dia. Enfim, eu estou preocupado apenas com o meu bem-estar ali na trilha. E isso faz eu esquecer de todo o resto. Então acaba sendo muito terapêutico. Eu acho que eu tenho que começar esse vídeo falando da minha primeira travessia, que foi a Salcantay, lá no Peru. Né? Sim, a minha primeira travessia já foi uma travessia de 5 dias a mais de 3.000 metros de altitude, na qual eu tive mal de altitude, eu levei um monte de equipamento emprestado, eu cheguei até a caminhar com 2 mochilas, uma na frente e uma nas costas, enfim. Foi uma experiência bem intensa, eu diria. Mas o momento mais marcante daquela viagem parece que mudou o rumo da minha vida, né? Foi um momento divisor de águas. Eu estava bem para trás do grupo, né? Eu e minha irmã, a gente estava bem atrasados. E a gente encontrou um senhor que morava no meio da cordilheira ali, numa casinha de madeira bem precária, num lugar muito alto, muito frio. E esse cara, ele tinha um pé meio virado para trás. Eu não sei se pode ser resultado de paralisia infantil ou alguma coisa assim. O que me encantou foi conversar 15 minutos com ele ali e sentir uma afinidade muito grande, cara. A minha vida não tem nada a ver com a vida daquele cara. Mas uma coisa que eu percebi conversando com ele e com outras pessoas do Peru e de outros países da América Latina posteriormente é que existe como se fosse um sentimento de irmandade na América Latina, porque todos os países tiveram dificuldades parecidas nas suas histórias, principalmente no que diz respeito à colonização. Então, parece que a gente se entende muito bem. Dali em diante, eu comecei a pensar, cara, se todo mundo tivesse uma experiência dessa, né, de contato com esses povos, com essas pessoas, as pessoas provavelmente não seriam tão preconceituosas, né? Eu vejo aqui no Brasil, principalmente nos últimos tempos aí, algumas pessoas tratam os países vizinhos do Brasil como se eles fossem uma escória, como se fosse uma gente inferior. Isso é muito lamentável. Então, eu voltei do Peru com um ideal muito forte de incentivar pessoas a viajar para esses lugares para ver com os próprios olhos, para formar as suas opiniões baseadas nas suas experiências, né? Então, eu sei que essa experiência não é impressionante para quem está vendo o vídeo, mas foi uma experiência extremamente marcante que definiu muita coisa da minha vida depois daquela viagem. Inclusive, eu criei esse canal para incentivar as pessoas a fazer trekking, a ir nesses lugares e ter contato direto com as coisas, né? Não só com paisagens diferentes, mas também com culturas diferentes, com pessoas diferentes. Para mim, isso é a maior motivação das viagens. Conhecer pessoas, cara. As paisagens podem ser incríveis, mas para mim, pelo menos, as coisas mais memoráveis são
as coisas que eu aprendo com outras pessoas. A segunda experiência mais incrível que eu tive foi um dia que eu aluguei um carro bem barato lá em Santiago do Chile. Eu acho que eu paguei R$ 100 na diária. Foi um valor relativamente baixo para um carro, né? Era um carro muito simples, era um carro com motor 0.8, cabia 4 pessoas. O carro parecia descartável, cara. Parecia que a porta ia cair, assim. Era um carro bem tosco mesmo. E ninguém aluga um carro dele pensando em fazer as coisas que eu faço, né? Mas é claro que eu peguei aquele carro, subi a montanha ali na região de Cajón del Maipo, que é uma região da cordilheira ali perto de Santiago do Chile. Muita gente acha que Cajón del Maipo é aquela represa, né, que todo mundo tira foto, mas aquela represa se chama Embalse El Yeso, né? Não confundir, por favor. Cajón del Maipo é considerado pelos chilenos como a capital do trekking no Chile, né? Porque é uma área incrível. Dirigindo 2 horas a partir de Santiago, você tem acesso a montanhas de 6.000 metros, por exemplo, né? É um lugar bem impressionante e acessível. Nós pretendíamos ir no famoso El Morado, mas eu não me atentei às placas, acabei passando reto e continuei na estrada. Eu não me importei, eu falei, vamos adiante, vamos ver o que mais que tem aí pra frente. E esse equívoco foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque graças a isso eu fui parar num lugar que não é conhecido para os estrangeiros, pelo menos, e que eu não esperava encontrar. Bom, basicamente a estrada foi ficando um pouco tensa, né? Foi me deixando um pouco receoso por conta do carro que eu estava utilizando. E eu decidi parar, né? Eu ia finalizar a rota de carro e tirar umas fotos. Acontece que eu vi uma trilha no canto da estrada. E eu falei, vamos ver aonde essa trilha leva. Aí a gente foi andando, eu e um amigo meu que estava lá. Cara, de repente, né, a gente estava subindo, e quando estava terminando a subida, foi surgindo um pico assim por trás. Cara, que alucinante. Era um pico nevado, muito louco. Quanto mais a gente subia na trilha, mais iam aparecendo outros picos em volta. E aquilo, cara, aquilo era muito louco, né? Aquilo por si só já era muito louco. Acontece que as coisas foram ficando muito mais incríveis do que eu imaginava. A gente chegou num vale, que depois eu descobri que se chama Vale La Engorda, onde passa um rio, que acredito ser de degelo. E aquele vale é incrível, cara. Aquele vale, ele tem um formato de Y, né? Ele é um vale que depois ele vira dois, assim. Surgiu um para a esquerda e um para a direita. No meio dele tem uma puta montanha, velho, que tem o vulcão San José e o Marmolejo, que é a montanha mais alta do mundo ao sul do Aconcagua. Eu não esperava ver aquelas montanhas. Eu nem sabia dessas montanhas. Mas aí eu comentei com meu amigo, cara, imagine uma onça parda, né, um puma correndo nessa planície aqui. Eu juro para vocês, eu juro para vocês que nesse momento eu olhei para o chão e eu vi o quê? Eu vi o quê? Eu vi pegadas de onça. Mas eu não tinha certeza. Eu falei para um amigo, eu falei, cara, isso aqui é pegada de onça? Aí ele correu lá e a gente confirmou que eram pegadas de onça, eram pegadas grandes. E o meu amigo detectou uma outra coisa já um pouco preocupante. Ele viu pegadas menores ao lado, iguais, mas menores. Provavelmente era uma mãe com um filhote. Cara, a gente ficou imaginando aqueles bichos ali, imaginando que eles podiam estar por perto. E isso pra gente já era uma coisa incrível. Porque daí a gente continuou andando e o meu amigo ele achou uns ossos, né? Não sei do que, se era de raposa, de algum mamífero. E a gente ficou pensando, né? Será que o bicho foi devorado pela onça, né? O que será que aconteceu? E não bastasse isso, a gente achou uma nascente de água ali, uma coisa que eu também nunca tinha visto, ainda mais espontaneamente assim.
E, cara, surgiram uns passarinhos que ficaram acompanhando a gente o caminho inteiro e aquela paisagem alucinante ao redor. Cara, foi muito incrível. O lugar era muito mágico. Era um daqueles lugares em que nada se mexe, você escuta apenas o som do vento. Parece que o mundo está parado e você está andando num mundo parado. E eu acho essa sensação incrível. Eu tive essa experiência em outros lugares também e para mim. Eu acho que é a experiência que eu mais gosto quando eu vou fazer uma travessia. Pena que nas travessias é, aqui do sudeste do Brasil eu ainda não tive esse sentimento, né? Mas esse tipo de coisa acontece mais em lugares mais inóspitos e com pouca vegetação, né? Aqueles lugares que realmente são bem parados, que tem poucos bichos, enfim. Eu não sei se essa história parece tão interessante assim, mas para mim ela foi muito incrível por causa do fato da gente ter descoberto aquilo totalmente sem querer, totalmente por acidente, ter descoberto também as pegadas de onça e aqueles ossos e aquele vale, cara, tudo, né? E eu tava com um carrinho de 100 reais, que era uma porcaria, né? Foi uma experiência muito incrível. A segunda experiência talvez seja mais incrível para vocês, porque ela foi nessa mesma viagem, 2 dias depois, eu acho, a gente foi para o deserto do Atacama e lá nós alugamos um carro que nós dividimos com outros turistas brasileiros lá e a gente foi fazer alguns passeios por conta própria. Aconteceu muita coisa legal aí, mas o mais marcante para mim foi um momento em que a gente parou na estrada para ver umas flores, né? Porque era primavera, a gente pegou as flores do deserto, né? Que só brotam naquela época do ano, e a gente desceu do carro para tirar fotos. Mas eu notei uma rachadura gigantesca no chão, talvez uns 200 metros mais adiante. Essa rachadura me chamou muita atenção e eu fui caminhando até ela. Chegando lá, eu descobri um cânion bem louco, né? Tem vários canyons ali naquela região, mas aquele tinha uma coisa que eu não esperava. Lá embaixo daquele canyon, além da água do rio e da vegetação que tinha bem ali no fundo, eu percebi que na parede do lado direito, né, do outro lado do canyon, tinha o que parecia ser uma habitação. Tinha uma construção cravada na parede do canyon. E eu também fiquei meio descrente quando eu vi. Eu olhei e falei, cara, tem um, tem uma casa construída ali, o que é aquilo, né? Eu chamei a galera, eles vieram, a gente foi se aproximando, né? E aí eu percebi que tinha uma tábua passando por cima do rio, que estava bem seco. E a partir dessa tábua a gente conseguiria atravessar para o outro lado e chegar mais perto daquela habitação, daquela ruína que tinha no paredão do Canyon. E cara, quando a gente chegou lá, era de fato uma ruína, provavelmente atacamenha, né, dos povos indígenas que habitavam aquela região. O simples fato de ser uma ruína que a gente descobriu sem querer, que não tinha nenhuma placa, nenhuma informação, que não está nem no Google Maps, já era uma coisa muito incrível para nós. Mas não bastasse isso, a gente entrou naquela ruína e a gente encontrou vários ossos, cara. Vários ossos, inclusive tinha uma perna, não sei de que bicho, uma perna com um pouco da articulação ainda, né? Um pouco da cartilagem. Provavelmente era algum bicho de pequeno porte. Não sei como aqueles ossos foram parar lá, né? Pode ser que alguma cobra tenha levado. Eu não faço a menor ideia. A gente ficou pensando nisso
E era incrível, cara. Ter descoberto aquele lugar, ter descoberto aqueles ossos, foi uma experiência totalmente inusitada. Aconteceu num momento totalmente inusitado, né? Porque a gente tinha apenas descido do carro para tirar fotos de flores. Então, cara, foi uma puta sensação de filme de aventura mesmo, sabe? Eu também não esperava que um dia eu fosse vivenciar esse tipo de coisa. Enfim, é, essas foram as experiências que mais me marcaram. Espero que esse vídeo tenha servido de inspiração para a galera que está começando agora, para a galera que está em dúvida se começa, porque eu sei que histórias legais são grandes motivações para muita gente, ou pelo menos para mim elas são. Eu comecei no trekking por conta de relatos que eu lia na internet. Então, eu espero inspirar outras pessoas também. Galera, por hoje é só. Deixa eu ir embora. Valeu, falou.